Olá, bom dia a todos vocês. Está começando o Manhã Leve. Hoje é sexta-feira. Vocês sabem que eu adoro a sexta-feira porque tem o final de semana, todo mundo descansa. Aliás, tem gente que trabalha, né? Mas menor o número de pessoas que trabalham no final de semana. Então, sexta-feira é um dia muito gostoso para a maioria das pessoas. E o Manhã Leve chegou para deixar o seu dia ainda mais gostoso, com muito bate-papo interessante. E hoje o programa está recheado de informação. Nós vamos falar sobre criatividade. Você sabia que hoje as empresas, ao contratar alguém, elas levam muito em consideração o lado criativo da pessoa? Isso não vale apenas para profissionais que exigem essa qualidade, mas para todas as áreas voltadas para vendas, administração, programação, advocacia, entre outras. Bacana, né? E no nosso quadro Etiqueta, nós vamos conversar com uma consultora de imagem e estilo que vai dar dicas de como receber as pessoas em casa, seja para um almoço ou jantar. Além disso, ela vai ensinar como o convidado deve se comportar nesses momentos, hein? Às vezes você tem dúvida, que prato eu uso, que talher eu uso. Eu devo levar um presente para alguém quando sou convidado para um jantar, devo levar para o dono da casa, não levo flores, levo um vinho, levo um doce. O que fazer? Então ela vai ensinar tudo isso. E você é meu convidado especial. Fique com a gente e participe do programa mandando sua mensagem pelo WhatsApp. 0 Operadora 12 99727 6383. Siga a gente também nas redes sociais, no nosso portal a12.com/Manhã Leve. No Facebook e no Instagram, nós estamos como Manhã Leve. Segue a gente lá que nós vamos gostar e eu vou ficar muito feliz. E para falarmos sobre criatividade no trabalho, eu recebo a Márcia Salles Longaretti. Ela é coach formada em psicologia pela Universidade Metodista com MBA em administração estratégica e atua com desenvolvimento de talentos. Pode vir, Márcia? Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem-vinda. Bom Muito dia. Obrigada, bom dia. As pessoas, a gente vai falar sobre criatividade. Isso. Tem gente que já nasce criativa e tem gente que não é muito criativa. Dá para ensinar a criatividade? Sim, tem muitas técnicas e, na realidade, é o pensamento criativo. Todos nós nascemos com ele. Alguns desenvolvem, outros não. Então ainda há tempo de desenvolver. Tem, sempre Quem tem. está assistindo e fala assim, eu não sou criativo, minha empresa precisa de um novo impulso criativo. Então dá. É possível, tem chance. Então tá, obrigada. Pode Obrigada. sentar, a gente já vai conversar. Eu vou chamar a minha amiga competente, profissional, Priscila Jacovani. Ela é especialista em internet e atua como consultora nas áreas de marketing digital e inovação. Ela vai falar sobre como se sobressair no mundo virtual através da criatividade. Vem pra cá, Priscila. Tudo bem? Tudo, e você? A Priscila, ela trabalha nas minhas redes sociais há quantos anos? Desde 2001, 2000. Nossa, muito tempo. Muito tempo. É Instagram, Facebook, site. Ela que planejou todas as minhas redes sociais e planeja de muitos artistas. Priscila, como se sobressair no meio digital? Porque eu sei que a sua empresa, ela tá crescendo em meio a essa crise. Sim. Como fazer isso? Na verdade, assim, a gente recebe informações a todo minuto, a todo tempo, tem que tirar os melhores insights disso tudo, dessa quantidade de informação que a gente recebe a todo momento. E você tem que atualizar o seu negócio. Atualizar, não pode ficar para trás. Ainda mais, hoje as coisas, elas são tão dinâmicas, tudo muda a todo tempo. Então, você tem que ser muito esperto. Tirar oportunidades, inclusive da crise, né? Então, você vai explicar como isso ocorre, quais são as oportunidades nessa área digital, o que tem de novo, tá bom? Tá bom. Pode sentar Obrigada. no sofá. Obrigada a você. E eu vou chamar o Luca Vieri, ele é mágico, publicitário e palestrante. Ele é formado pela Academia Brasileira de Artes Mágicas de São Paulo. E ele se especializou em associar a arte da mágica a temas de gestão empresarial. Olha que legal. Bem-vindo, Luca, tudo bem? Bom dia. Bom, o artista, ele tem a improvisação na veia. Sim, com certeza. Você aprendeu muito? Quantos anos você já é mágico? Eu trabalho há mais de 10 anos, quase 15 anos com mágica. O dia a dia faz você se tornar mais criativo? Você tem que apresentar uma coisa mais criativa todo dia? Sim, eu acho que a questão da criatividade envolve muito treino. A gente precisa sempre estar treinando e desenvolvendo a criatividade. Quanto mais treino, mais criativo a gente se torna. Então é bom, a gente vai falar sobre treinamento e você é palestrante também. Sim, sim. Então a gente vai falar focado muito em
em empresas, pessoas, de repente, que criam negócios próprios Sim. e tudo. Como injetar essa criatividade? Porque as pessoas estão muita dúvida hoje em dia, não sabem para onde ir e tal. Acho que as pessoas estão muito fechadas hoje, né? Então a mágica, o que eu quero propor nesses treinamentos, nessas palestras, é realmente quebrar e a gente conseguir assimilar esse conteúdo, essa informação com muito mais facilidade. Então tá, você já trouxe uma maletinha, é isso? Sim, tá aqui preparado. O que tem aqui? Tem algumas surpresas pro programa. Tá. Só nessa maletinha são várias surpresas? Sim, são várias mágicas que a gente preparou aqui hoje. Olha que legal. Então pode sentar, por favor, Luca. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero que você mande um WhatsApp pra gente com sua dúvida, sua opinião. 0 operadora 12 99727 6383. Vou começar com a Márcia e aí a gente vai conversando, trocando ideias e tal. Márcia, a gente falou lá que para você ser criativo, todo mundo nasce, tem um quê de criativo. Você precisa desenvolver. Qual é a estratégia? Como a gente faz esse planejamento, treinamento? A criatividade é uma habilidade. Como toda habilidade, a gente precisa praticar, a gente precisa exercitar no dia a dia. Então, depende do que para que você vai usar a tua criatividade. Então, no mundo corporativo, por exemplo, vamos supor que você tem um ambiente em que você precise melhorar a comunicação das pessoas que trabalham lá. E você já usou algumas técnicas e você gostaria de utilizar técnicas diferentes. Então, você precisa diagnosticar como é que essas pessoas estão hoje e como é que você gostaria que elas estivessem lá. E aí, você vai procurar N formas para isso. Então, comunicação tem curso de teatro, tem técnicas de gravação, de filmagem. Existem, no mundo corporativo, N possibilidades para a gente desenvolver isso. E, no fundo, o treinamento que você faria seria com esses N fatores, N dados. N dados, ou eu encaminho para áreas e empresas, porque existem muitas escolas, existem muitos vídeos, muitos livros. Então, dá para a gente usar a criatividade na forma da gente desenvolver a criatividade da equipe de trabalho, por exemplo, numa organização. Geralmente as pessoas chegam para você como? Quando elas vão até você? Normalmente elas chegam com uma questão do tipo, o meu chefe disse que eu preciso ser mais criativo e eu não tenho a menor ideia como. Então, a primeira coisa que eu faço é entender o que significa criatividade para essa pessoa, para a gente, e aonde ela está em termos de criatividade e aonde ela precisa chegar, qual é essa expectativa. E aí a gente traça um plano de trabalho nesse sentido. Demora muito tempo? Depende do nível de desenvolvimento que essa pessoa tem, porque as pessoas têm medo de ser muito criativo e ser rejeitado, ser criticado. Então, as pessoas, elas meio que se seguram. Então, o medo faz com que a pessoa não se solte. Então, o que a gente precisa trabalhar antes é esse medo. O que está por trás desse medo? Porque quando ela supera esse medo, ela se permite criar e fazer coisas diferentes. Porque criatividade nada mais é do que pensar fora da caixa. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. E a gente se acomoda, né? E a gente se acomoda. Às vezes nós nos acomodamos. Mas a Priscila ela tem um negócio que não dá para se acomodar. Não. Que é a internet. Você tem uma agência digital e trabalha com essa nova tecnologia todos os dias. O que você pode falar da criatividade? Assim, é um lugar que é muito criativo. Até criativo, talvez, demais. Porque tem tanta informação, a pessoa consegue absorver e lidar com isso? Alguns têm uma facilidade de absorver, outros nem tanto e demoram um pouco mais de tempo até absorver e ter um insight. Às vezes não está nem no ambiente de trabalho, então acaba tendo algum insight no meio da rua, uma balada, enfim, você acaba tendo insights em diversos lugares. Na agência, assim, a gente tenta aproveitar o máximo das oportunidades, estamos sempre buscando referências, sempre vendo o que tem fora, o que estão lançando, exatamente para trazer para o nosso dia a dia. E assim, a troca de conhecimento, o brainstorm que a gente faz também, ajuda bastante. Às vezes, assim, a gente tem uma pontinha e quando você vai trocando ideia entre as pessoas, assim, acaba, sabe, poxa, era isso. Então, assim, essa troca de conhecimento é muito legal. Também. E assim, você tem que ser muito rápido, ainda mais quando você trabalha com internet, com marketing, com digital, com redes sociais, a gente precisa ter uma velocidade um pouco mais assim, acima da média, porque é muita oportunidade, realmente. E hoje, assim, as campanhas, até assim,
às vezes uma campanha se torna, uma coisa viraliza por conta de uma oportunidade. Então, as notícias hoje, elas duram. Eu estava lendo uma notícia em média 6 horas. As coisas acontecem muito rápido. Então, às vezes, uma coisa... Você pode se tornar um sucesso em questão de horas. Entendeu? É muito assim, muito rápido. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma é buscar sempre fora... Assim, dentro, é claro que o Brasil é um país muito criativo. Sim, Se não fosse, a gente não estaria nem viva hoje, porque pelo que a gente passa todos os dias, a oscilação de dólar, de bolsa, de política, enfim. Sim. Mas buscar fora, as informações é muito positivo para o trabalho de alguém. Seria uma dica para a pessoa. Isso, exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, se você gosta de tecnologia, no caso, ler conteúdo de alguns blogs, alguns fóruns, é um conteúdo um pouco mais relevante. Fora que eu digo, não é necessariamente fora do país, assim, fora da caixinha mesmo. Você vai, assim... formando redes. Então, assim, por exemplo, assim, eu gosto de ler sobre inteligência artificial. Então, eu acabo, assim, tendo o hábito de entrar sempre em alguns sites que só falem do assunto. E ali, você vai trocando ideia, vai amadurecendo, vai tendo cada vez mais insights para você aplicar no negócio, no dia a dia. E é muito legal. É bom você separar alguns temas que você gosta para se aperfeiçoar cada vez mais e procurar ser criativo também. A informação, assim, a gente viu aqui o planejamento, a estratégia, a informação, que é importante. Agora, me fala um pouco do improviso. O que você fala nas suas palestras para empresas? Então, na verdade, a gente utiliza a mágica como uma forma lúdica de transmitir os conceitos ligados à gestão de pessoas. Então, a gente fala sobre processo de mudança, a gente fala sobre criatividade, a gente fala sobre educação. Então, todos os temas ligados ao mundo corporativo, através da mágica e de histórias, de humor, da interação das pessoas, a gente consegue transmitir esses conceitos. E a ideia desse trabalho que eu desenvolvo com a mágica é quebrar essas barreiras. Eu acho que, hoje em dia, como você está comentando, o mundo... tem sido tão duro que tem nos endurecido também. Então, a gente tem tido mais dificuldade de aprender, de ser criativo, exatamente porque cada vez mais eles querem nos colocar dentro da caixa. Eu acho que com a mágica, o artista, ele consegue exatamente transformar esse mundo muito duro em um mundo lúdico, um mundo de emoção, de uma relação pessoal muito maior, né? Então, mas já está na sua essência. Sim. Você já nasceu assim. A Márcia estava falando que a gente pode construir isso. Mas você, o artista, ele nasce assim, basicamente. Eu falo que comigo foi um treino. E foi um treino. Eu acredito que foi muito treino mesmo, porque eu era muito tímido quando criança. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de estar na frente de um público, de ter uma relação como artista mesmo, né? E até hoje ainda sou muito tímido. Então, é um trabalho que eu desenvolvo. E a mágica acho que ajudou muito com isso, né? Eu comecei muito cedo, comecei com 7, 8 anos de idade. E com 10, 12 anos eu já era campeão brasileiro de mágica. Olha! Então começou muito cedo, mas foi um treino. Acho que é aquela frase que o Oscar Schmidt gosta muito de dizer. Quanto mais ele treina, mais mão santa ele é. Acho que tem muito a ver comigo também. Quanto mais eu treino, quanto mais eu desenvolvo, quanto mais eu entendo o mundo dos negócios, quanto mais eu entendo o mundo da mágica, o mundo artístico, mais criativo eu consigo ser. Então você é um exemplo vivo de que realmente o treinamento é essencial na vida de uma pessoa. Porque hoje é muito competitivo o mundo. Sim. Você falou que a gente fica endurecido. Eu acho que fica. As pessoas, elas têm medo de perder o emprego, é o que a gente estava falando. Por que a pessoa não é criativa, ela não se joga mais? Porque ela pode se jogar e o patrão fala assim, ó, não, tá falando muito. E aí a pessoa é eliminada, simplesmente. Então, acho que as pessoas têm muito medo disso. Eu vou te perguntar como lidar com esse medo, você já falou um pouco, mas eu queria algumas armas psicológicas, assim, o que a gente pode usar para combater esse medo que fica dentro do nosso coração e a gente, às vezes, se controla muito, tá? A gente já volto. Nossa discussão aqui sobre criatividade. Como nós vamos ser mais criativos, devemos ser mais criativos no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Márcia, como lidar com o medo? É uma das coisas mais importantes, eu acho, que a gente pode trabalhar. Porque você falou que o medo é o principal entrave da pessoa. Isso. Porque às vezes a pessoa ela tem uma ideia muito legal que pode revolucionar o negócio
principalmente no momento de crise, como a gente está vivendo, e o medo dela trava e ela não consegue expor aquela ideia para o dono da empresa, para o presidente, seja para quem tiver solicitado aquela informação para ela. Então, a primeira coisa que eu sugiro é a pessoa respirar fundo. É uma coisa muito simples, que é aquela coisa, aquela respiração de bebê, que você, quando Vem você... daqui, da barriga. Isso. E que aí, quando você puxa o ar, você aumenta a barriga. Quando você solta o ar, você murcha a barriga. Essa é uma dica que funciona bastante. Quem pratica meditação, quem tem uma técnica, um estudo novo, uma terminologia nova que as pessoas falam do mindfulness, de quando você estiver fazendo alguma coisa, esteja presente. Então, esquece os problemas que estão lá fora e pensa naquilo que você está fazendo, respira fundo e acredita. Porque se você está naquela posição para desenvolver aquele determinado trabalho, é porque você tem competência para. Então, respira fundo e vai em frente. É bom treinar em frente ao espelho? É uma outra dica muito boa. Porque aí você treina olhando para você, você começa a se perceber. O gestual, o nosso corporal diz muito. Então, essa técnica é uma técnica também que funciona. Se Funciona gravar bastante. também é bom. Também, porque aí você começa a se perceber, né, quais são os vícios de linguagem que você tem. Então, são técnicas... Eu sempre que me vejo, eu vejo defeito. Eu falo, ai, meu Deus, isso aqui podia melhorar, isso aqui podia melhorar. Porque é o senso autocrítico que a gente tem. Sim. Mas a crítica não pode ser tanta também. Não, porque senão você paralisa. O medo, ele faz parte do ser humano e ele é importante pra gente. Porque ele nos protege de morrer, né? De correr um acidente e de se ferir. Mas o medo em excesso, ele paralisa a gente. Então, por isso que respirar é importante. A gente teve um psiquiatra aqui essa semana, nós falamos sobre fobias e medos também. Né? Diferença entre ter um medo, medo de avião, e a diferença entre ter uma fobia, de você não você sofrer de ficar dentro de um avião. E aí ele falou que o medo ele é positivo porque faz a gente, de repente, não pular de um prédio. Isso. Mas, isso que você falou, pode paralisar um ser humano. Exatamente, Totalmente. Exatamente. Porque, na realidade, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. A gente está aqui nesse mundo para sobreviver. Então, a gente tem alguns mecanismos de defesa. Agora, quando eles agem contra a gente, é prejudicial. Então, por isso que a respiração é legal, porque quando a gente respira, a gente está dando um sinal para o nosso cérebro. É como se a gente estivesse apertando um botãozinho dizendo para ele, olha, cérebro, está tudo bem, está tudo sob controle. Eu estudei, eu me preparei, eu estou indo lá e vou fazer essa apresentação para o dono da empresa, para o meu chefe, seja, né, para quem for. Então, por isso que é uma dica que todos nós temos o recurso interno para lidar com isso. Basta a gente respirar e deixar a vida fluir. Priscila, você que está no mercado de internet, você acha que é um bom mercado ainda para investir? Ainda tem muito crescimento? Sim. Eu entendo que é uma coisa muito nova ainda. Então, Porque parece que muita gente que criaram muita coisa já. Você fala assim, às vezes, eu não sei o que criar mais, porque já criaram tantas coisas, que nem reality show. Já criaram reality show de tudo, de cachorro, de cozinha, de profissão. Criaram de tudo, basicamente, os formatos. Mas a internet parece que sempre se renova. sempre se renova, tem sempre coisas novas, sempre coisas a serem exploradas. É um mundo de oportunidades. Eu sinto que, assim, as coisas, elas têm picos, né? E depois esquece. Então, eu entendo que tem muita coisa a vir pela frente ainda. E o que a pessoa podia fazer na internet? Você pode ser alguém da criação, alguém que toma... Quais são as Em que funções? sentido? Por exemplo, assim, se você pode... A internet, ela te dá diversos meios de você trabalhar. Então, por exemplo, quantas pessoas que viveram no anonimato por tanto tempo hoje são youtubers, assim, pessoas que a gente nunca tinha escutado falar e hoje se tornaram, assim, estrelas. E começaram... Ricos e começaram através do quê? Porque a internet possibilitou isso para eles, entendeu? Então, assim, eles acabaram se soltando e fizeram disso um meio de sobreviver hoje. E se deram muito bem. Em agência, assim, campanhas e tudo, tem muita coisa a ser explorada também. Tanto para o cliente e quanto para o meio de trabalho também. Apesar de a gente ter essa mania de falar, parece que não dá mais para criar nada, ficar, às vezes, um pouco inseguro, porque parece que já inventaram tudo,
é impressionante. A cada dia surgem coisas novas, assim, E é uma E questão coisas de improváveis, né? improváveis, coisas que você nem imaginava que poderia existir, acaba existindo, de repente tem um pico, estoura, todo mundo conhece, todo mundo utiliza, todo cliente quer ter algo que está disponível nesse mercado. Assim, é uma coisa muito louca. É muito louca, mas é apaixonante. Agora, as redes sociais, as pessoas também têm que ter essas redes sociais fortes hoje em dia. Como fazer isso, assim, um profissional liberal e uma empresa? Como crescer nas redes sociais? Você tem que ter um conteúdo relevante. Então, senão você vai ficar falando sozinho. Então, é importante que você gere um conteúdo relevante, você construa um público, você agregue, né, para quem está lendo o seu conteúdo, para quem está assistindo você nas redes sociais, enfim, você acaba gerando uma rede ali e... Então, é ter um conteúdo Você tem que ter um conteúdo relevante, assim, para o seu público. Segmentado. Segmentado. Então, não vai querer falar de tudo, porque não, é complicado. E você vê assim, como eu falei anteriormente, por exemplo, eu gosto de ler sobre determinados assuntos. Então, você vai criando, por exemplo, eu procuro pessoas que não necessariamente são famosas, mas que gerem um conteúdo relevante baseado no assunto que eu gosto. E hoje é assim, é a fórmula que existe. As pessoas passam horas da vida delas no YouTube buscando vídeos de assuntos que elas gostam, se identifiquem. Então, assim, tem uma variedade de coisas a serem... Você tem que se dedicar um tempo para a internet. Sim. Tem empresas que têm departamentos todos que trabalham Sim. só com a rede social daquela empresa. Sim, é gerenciamento de crise, né? Hoje as pessoas, assim, elas vão reclamar nas redes sociais. Elas num estabelecimento, por exemplo, elas não chamam o gerente, o dono, elas vão fazer uma reclamação. Elas pegam o celular elas e falam pegam assim, o celular. tô filmando, é aqui. Vocês estão fazendo isso, e vou colocar no YouTube. A internet, assim, dá muito poder para as pessoas. Então, assim, as pessoas reclamam muito na internet. E hoje as empresas, visto que isso, assim, está em uma curva constante de crescimento, tem departamentos focados em responder justamente essas pessoas que vão reclamar nas redes sociais. Então, esse é um saque 2.0. Então, a maioria das pessoas hoje, elas vão no Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor, enfim, elas encontram diversos meios para poderem ser ouvidas. E aí as empresas constroem departamentos justamente para fazer esse primeiro contato. Chama SAC 2.0? É um SAC que é o serviço 2.0. de atendimento ao cliente, ao consumidor. Exatamente. Então, 2.0. assim, na agência mesmo, nós temos um núcleo que é justamente onde uma pessoa fica focada em responder algumas pontuações de um cliente, sejam positivas, que é importante você também construir um laço, ter uma relação com um determinado cliente que te segue, ou aquela que está insatisfeita. E essa que está insatisfeita, ela tem grande chance de fidelizar a você, a sua marca. Ela quer ser ouvida. Então, se você tem uma solução para ela, a chance dela fidelizar você é muito maior. Quando alguém de uma empresa me responde, ou tem um cuidado, às vezes remédio, que você pega o laboratório, você liga, os caras te dão uma resposta, te explicam e tudo, assim, é muito importante. Sim. Ou empresa de telefonia, que você liga, às vezes você fica tempo, ou empresa aérea, você fica um tempão. Tem umas que, no passado, elas demoravam muito para atender. Você ficava 40 minutos, você ficava muito bravo. Bravo e contra a empresa. Sim. Hoje em dia, quando eles te atendem, se você 1 minuto para te atender. Aí te atende a mesma máquina. Às vezes é a máquina que vai te atendendo e daí, no fim, tem alguém para falar com você. Mas você já se sente melhor. Sim. E até, assim, aproveitando de criatividade, até para você responder algumas pessoas que vão reclamar, interagir com a sua marca nas redes sociais, tem que ser criativo. Se a marca permite, se você pode soltar a mão na hora de responder, se você tem uma resposta criativa, assim, a pessoa que já gosta da sua marca, que já segue você, ela passa, a seguir muito mais. Aí ela admira muito mais. Uma simples resposta, entendeu? É muito legal. Legal. De volta com o nosso Manhã Leve, nós estamos falando sobre criatividade. E eu vou aqui no meio, vai um pouquinho pra lá, Luca, Priscila, porque o Luca vai fazer uma mágica, não é isso? Você vai fazer uma mágica mostrando a criatividade. Exatamente. Sabe que as pessoas sempre me perguntam como é que eu posso ser criativo no meu trabalho, na mágica. E hoje em dia todo mundo vive usando a tecnologia e com a mágica não é diferente.
eu também quero propor algo novo, algo usando a tecnologia. Por isso que eu deixei o meu tablet aqui separado. Mas como é uma mágica, eu vou utilizar aqui as cartas. Todos os mágicos usam cartas. Conhece cartas? Não, conheço porque os mágicos... E também gosto de jogar um buraquinho. Legal. Olha só, tenho aqui cartas pretas, vermelhas, figuras, números. A ideia dessa mágica é bem simples. É a gente fazer uma escolha aleatória. Eu vou passar o meu dedo assim pelas cartas. Quando você quiser, você fala para, eu paro, sorteia-se uma carta. Tá bom, tá Tudo bom. bem? Quando você quiser. Para. Ah, não foi rápido demais. Antes que acabe as cartas. Vai, rápido demais. Eu Vai, falo de já novo. e Tá você bom. fala para. Tá. Tudo bem? Já! Vai. Ah, não. Eu nem Foi comecei. rápido, porque eu fiquei com medo de muito rápido. Quando você quiser. Vai. Você quer que eu passe mais uma, mais duas, ou tá contente com essa? Mais uma. Mais uma? Pronto. Contente com essa? Tô. Ok? Quero que você, então, olhe essa carta. Mostra pra todo mundo, mas não me mostra. Eu vou ficar Tá, de vou te costas. mostrar aqui. Vou olhar aqui pra baixo, porque eu não quero ver qual foi a Gente, carta. mostra aí. Tá vendo? Estão vendo aí? Então tá, mostrei, ó. Perfeito. Pronto. Ok? Vamos virar. Pronto. Coloca a sua carta aqui. Assim. Eu vou deixar a carta mais ou menos no meio, assim, perdida. Misturando as cartas. A ideia dessa mágica é o seguinte, eu vou tentar adivinhar a sua carta com 3 tentativas. Mas se alguma delas for a carta, você não me fala. Tá bom. Tudo bem? Olha só, no meio do baralho, eu tenho 1, 2 e 3 cartas. 5 de espadas, não sei se está pegando aqui, ótimo. 4 de ouros e 1 as de ouros. Eu vou pedir para você abrir a sua mão. Eu vou colocar as cartas assim na sua mão, cobre com a outra. Pela primeira vez eu te pergunto, alguma delas foi a sua carta? Só sim ou não? Não. Não foi? Não. Nenhuma dessas 3? Posso ver? De novo? Olha só, vou mostrar. Pode deixar aqui, que eu vou mostrar pra você como é que funciona a Pronto, tecnologia. Olha só, vou mostrar a tecnologia, assim. Eu tenho aqui uma mãozinha. O tablet vai me dar uma mãozinha nessa mágica. Eu vou aproximar assim, pode pegar a mão dela e o tablet, ótimo. Olha só o que vai acontecer, assim. Parece que a mãozinha vem e tira uma carta. Ah! 4 de ouros. É essa aí. Mas se ela tá aqui, ela não pode estar aí, não é verdade? Tinham 3 cartas. Pode olhar. Então, agora tem 2. 2 cartas no baralho. Olha só, eu aproximo assim novamente das cartas, aqui. E eu vou tocar assim, e parece que ele devolve a carta. Eu não vou acreditar se eu estiver aqui. E se tudo deu certo, no meio assim do baralho, eu passo a ter apenas uma carta virada ao contrário, no meio das outras. Exatamente o 4 de ouros. Sensacional. Que legal. Muito legal. Muito bom, adorei esse negócio aqui. Você tem que ensinar como faz, que é tipo o Mr. M, porque a gente quer aprender, não pode, né? Não pode. Não. É. Eu acho que o legal da mágica é a surpresa. É como uma piada. Quando a gente Verdade. sabe o final, quando a gente já sabe o que vai acontecer, perde a graça. Então a mágica é sempre é legal ter esse entretenimento, esse mistério do que vai acontecer, né? A gente provoca isso no cérebro, eu acho bastante interessante. É isso que eu queria perguntar pra vocês. Na vida, você acha que sempre tem que criar expectativa pra fazer sucesso? Eu acho que, na verdade, até comentando um pouco sobre criatividade, né? A criatividade, acho que a gente tem que resolver problemas. Então, no Brasil, como a gente tem muitos problemas, né? Como você comentou no começo do programa, o brasileiro acaba sendo muito criativo. E com a mágica, a gente tem muitos problemas para resolver em cena. Entra na parte do improviso que você comentou. Eu não sei qual vai ser a sua reação, eu não sei qual vai ser a reação das pessoas, eu não sei aonde eles vão olhar, para onde eles vão se atentar, qual que é o detalhe. Então eu preciso ser criativo para conquistar realmente o olhar, a atenção, conquistar esse mistério. Quanto mais eu consigo ganhar a atenção da plateia, quanto mais eu consigo emocionar a plateia no sentido de estar participando, conectado comigo, acho que o número cresce ainda mais, né? Então esse é o meu desafio realmente, é tentar propor uma mágica que a gente consiga ter essa conexão com o público. E é o que eu Posso pode falar. perguntar? Pode. Você observa, assim, as pessoas, por exemplo, você estava fazendo um quadro para ela, você vai observando a reação dela ou não? Por exemplo, se ela está olhando com um olhar muito desconfiado, se ela está querendo descobrir, você vai conduzindo isso ou não? Independente, assim, se as coisas mudam, você Sim. tem que improvisar. Sim, eu acho que o mais legal da mágica é a gente conseguir treinar, realmente volto naquela história de realmente treinar
tornar aquilo como algo prático, né? Para a gente conseguir aproveitar. Acho que o momento mais interessante da mágica é o momento que eu mais me divirto trabalhando realmente, é esse olhar, é a atenção, é conseguir olhar o que está acontecendo para que a gente consiga criar ali outros finais, quem sabe, legal. criar uma surpresa, né? Aproveitar um momento. Então, acho que a mágica, o segredo está não só na mágica, o segredo está no tocar das coisas, o segredo está no olhar, o segredo está na emoção, no sentimento, né? Na relação que o público tem com aquilo. Nos treinamentos que a gente faz, a gente tem que utilizar muito isso, né? Eu acho que dentro da empresa a gente tem uma dificuldade, porque é um ambiente que não é tão criativo. Eu até escutei uma pesquisa que fala qual que é o trabalho mais criativo e qual que é o trabalho que utiliza menos criatividade. E por incrível que pareça, o que utiliza menos criatividade é o telemarketing. E quando a gente realiza palestras e treinamentos dentro do telemarketing, a gente escuta muitos gestores comentando que aqui eles não podem desenvolver criatividade. Eles têm que ser robôs. Seguir um padrão. Seguir um padrão. E a profissão mais criativa é o terapeuta recreacional, vamos dizer assim, que é o mágico, né? A gente está aqui criando uma terapia. Acho que é um momento de descontração, um momento importante que a gente tem que ter, né? E dentro da empresa a gente tem esse desafio, mas que eu acho como algo positivo. A gente ter que ali despertar uma atenção, um momento de relação, de descontração. E quando a gente conquista isso, quando a gente consegue ter esse momento mesmo, que a gente quebra essas barreiras, a gente pode transmitir um conteúdo com muito mais qualidade, aí é que eu me sinto bem, me sinto satisfeito com o trabalho. Depois eu vou falar com a Márcia, eu já venho falar sobre... Todos os psicólogos sempre falaram para mim que isso que ele está falando, o processo é mais importante que o fim. Fazendo uma correlação, muitas pessoas já me falaram que não que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Então, assim, o processo, o importante é o processo, não o final, e o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Eu queria comentar sobre isso, como lidar com esse processo da forma que ele falou, mais positiva, mais competitiva e mais criativa para a gente chegar nesse objetivo. Eu já volto. Vamos para a continuação do nosso debate sobre criatividade. Márcia, vamos falar sobre esse processo, a importância que tem essa condução para a gente chegar a um objetivo criativo. Então, vamos pensar que quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de pensamento criativo. Porque, normalmente, as pessoas acham que o criativo é o artista, é o músico, mas todos nós, simples mortais, somos criativos. A diferença está naquela questão do medo que a gente conversou lá atrás e que, às vezes, segura a gente de pensar formas diferentes, como a Priscila tinha colocado, o pensar fora da caixa. Então, na vida da gente, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, a gente precisa fazer isso. Então, o primeiro passo é eu saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar, em que eu quero ser criativa. Então, você colocou um pouco do que as pessoas dizem, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico e tal. E tem a história do processo. O processo, quando a gente fala do processo dessa jornada, a criatividade é uma habilidade, a gente precisa de outras habilidades. Então, uma outra habilidade que a gente precisa ter é foco. O que eu quero atingir? Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente está saindo de um ponto A indo para um ponto B. Esta jornada, ela precisa ser prazerosa. Essa jornada precisa ser criativa. Que o Vitor estava falando, que ele se diverte quando ele está vendo o público, quando ele está interagindo, está processando tudo aquilo. Isso, porque este relaxar, esse curtir, alimenta o nosso cérebro de que tudo bem, a gente está bem, a gente está caminhando como deveria. Então, eu costumo dizer o seguinte, que neste processo a gente deve comemorar as pequenas vitórias. Então, sei lá, eu vou montar uma empresa e obviamente, eu não vou ter lá, sei lá quantos mil clientes, ou faturar, sei lá quantos milhões, no primeiro, no segundo ano. É um processo. Mas no primeiro ano, eu tenho um objetivo, uma meta que eu tenho que atingir, né? Que eu traço que eu quero atingir. E aí eu comemoro, eu celebro essa vitória. Então eu começo a me permitir, poxa vida, que legal, eu estou no caminho. Quando eu olho para trás, eu falo, putz, esse ano está um ano de crise, um ano difícil, mas eu olho para trás, eu falo, poxa vida, mas olha até onde que eu cheguei. Tem uma jornada ainda pela frente, mas eu já cheguei até aqui, eu não vou desistir. E aí você continua curtindo essa jornada. E aí a vida, ela começa, quando você está relaxado e quando você faz aquilo que você gosta, as oportunidades e os aprendizados começam a surgir.
hoje, é um amigo que te liga e fala, olha, eu estava lendo um livro e eu me lembrei de você, olha, tá tendo uma peça de teatro, você não quer ir comigo? E outras coisas, de uma forma geral, simples assim. Então, as coisas começam a acontecer. A gente tem a mania de olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa é sortuda. Na realidade, é um pouco do exemplo que ele colocou do Oscar. O Oscar dizia, ninguém via que na hora que terminava o treino, ele ia lá para a quadra para mirar a cesta e para fazer. Tudo isso é hábito. Quando a gente estabelece hábitos saudáveis, principalmente nesse processo criativo, a gente consegue criar coisas maiores e melhores. Então, é um pouco do exemplo que você perguntou para a Priscila, da questão da internet. A nossa mente é criativa, todos nós somos criativos. Então, quem é o meu público? Quem é o meu cliente? Quais são as expectativas desse cliente? Então, ir a campo, ouvir as necessidades desse cliente, faz com que a gente volte para o nosso cantinho criativo, seja onde for, em casa, no escritório, e a gente comece a pensar em alternativas de solucionar aquele problema, aquela necessidade, aquele objetivo daquele determinado cliente. Eu visitei... Sabe a empresa que é detentora do League of Legends? É um game que hoje faz super sucesso. Quem é jovem, adolescente ou mãe de adolescente, vocês devem conhecer. O League of Legends. E aí, no lugar, na empresa, que eu não lembro também como que chama, eles têm... as pessoas têm que jogar, eles têm que comprar... Eles dão um dinheiro para a pessoa comprar o game concorrente. E aí as pessoas ficam jogando assim... uma das coisas que eles cobram da pessoa é ela jogar. Pode ficar jogando o dia inteiro, a pessoa. Porque ela tem que descobrir coisas no concorrente. Ela tem que descobrir no próprio jogo o que é mais interessante. Tem vários lugares, é tipo um restaurante, tudo de graça, café de graça, salada de graça, tudo de graça a pessoa pode pegar. Ela fica lá, às vezes, madrugadas trabalhando, tem o que comer, tem tudo. Isso que você falou, tem às vezes poltrona para você descansar. Então, assim, é uma infraestrutura que pensa no bem-estar do funcionário. Principalmente quando você trabalha com internet. A gente fica o dia inteiro na frente do computador e trabalha com marketing digital, com redes sociais. Você tem que ficar navegando muito também nas redes sociais dos outros clientes que você tem, vendo o que as pessoas estão fazendo, as oportunidades que estão surgindo. Então, você está sempre ali. E só tem que tomar cuidado, assim, para não ter um estresse, assim, ficar trabalhando 15 horas sem parar, 16 horas sem parar e achar que tá ali uma poltroninha vai resolver a vida do seu colaborador e nem sempre é isso que ele precisa também, né? Que muitas empresas, assim, elas acabam, não, eu te dou isso, eu te dou aquilo outro, mas, assim, às vezes o que a pessoa precisa é relaxar. Não só, não, trabalha aí 20 horas por dia, dorme ali um pouquinho, eu te dou jogo, tem que tomar jogo. Tem que tomar cuidado às vezes. Legal. Vamos encerrar esse bate-papo. Deixa eu agradecer. Eu queria que o Luca encerrasse com mágica. Claro. Eu quero agradecer a Márcia Salles Longaretti. Ela é especialista no desenvolvimento de talentos, ela é coach, ela treina pessoas, é psicóloga também. O contato dela é 11 980880008. Eu acho que está aí na sua tela. 11 980880008. E o site é Wisdom Way. wisdomway.com.br. Obrigada, Márcia. Volte sempre, tá? Obrigada. A Priscila Jacovani, que é minha amiga, super competente, especialista em marketing digital. O e-mail dela é priscila@follow55.com.br. E o telefone para contato é 0 operadora 11 2537 9098. 2537 9098 e o site é follow55.com.br. Se você quiser alguma coisa digital, marketing digital, agência digital, você vai lá na empresa da Priscila que ela vai te ajudar e muito. E o Luca Vieri, que ele é mágico, palestrante, ele faz palestras para empresas. O contato é Luca com 2 Cs, Vieri com 1 Y, é difícil, hein, Vieri.com.br. O número é 0 operadora 12 98236 6908 e o e-mail é contato@lucavieri.com.br. Lucas, você fica onde? A gente fica em São José dos Campos, Ah, Jacareí. São José dos Isso, Campos. aqui próximo, Vale Paraíba, pertinho. Ah, legal. Ótimo para quem quiser nessa região.
Então vocês esperam um pouquinho, eu vou falar com a Simone de novo. Se prepara na mágica, vamos ver se Ok. ele consegue me enganar dessa vez. Vai me surpreender. Você tem um coração na mão? Isso. Eu vou dividir com você essa mágica. Vou deixar esse coração aqui pra você. Ah, que e um vai bonito. ficar Já tá comigo. chegando o dia dos namorados, eu vou ficar com o coração já. Sabe que eu mais gosto de falar, de comentar sobre criatividade, é que mais do que aprender, é legal a gente desaprender conceitos também. Eu acho que a criatividade, eu lembro muito da frase do Michelangelo. Michelangelo, perguntaram para ele como é que ele fazia grandes esculturas. E ele falava que ele olhava para a pedra e ele só tirava o excesso. E ele tinha então as esculturas. E eu acho que a criatividade... Um dos homens mais talentosos da humanidade. Eu acho que a criatividade, a gente nasce como uma obra do Michelangelo, mas ao passar do tempo, a gente vai perdendo, vai construindo essas pedras novamente. Então é legal a gente desaprender conceitos, né? Para que a gente possa se tornar sempre mais criativo. E eu gosto muito de falar do meu trabalho de paixão, de trabalhar, claro, com amor. E eu trouxe um coração para mim e um para você. E como eu falei que a gente tem que quebrar esses paradigmas, é importante que a gente que trabalha com pessoas, que a gente possa abrir o nosso coração, sempre estar disposto a isso. Eu vou pedir então para você cortar, sim, o seu coração. Cortar no meio? Isso. Que triste. Sim, pode parecer triste no começo, na verdade, mas a gente só consegue se transformar, a gente só consegue ter um novo eu quando a gente, claro, rompe essas coisas antigas, né? Então, eu vou pedir para você cortar mais um De novo. pouquinho assim. Tá. E aí, ponho aqui em cima? Isso, junta assim. Mas o mais legal disso tudo é que a gente só consegue se transformar, a gente só consegue ser, sim, mais criativo, ser uma melhor pessoa quando estamos juntos, assim, quando estamos os nossos corações unidos, né? Então eu vou pegar os seus pedacinhos assim e vou deixar junto com os meus, assim. Vou dobrar eles algumas vezes assim. Sabe que o mais legal disso tudo não é fazer essa mágica acontecer na minha mão, mas fazer acontecer não só no meu coração, mas no coração de Na todo mundo que sua está em vida, casa. exatamente. Claro, na vida de todos e na sua mão. Hoje você me ajudando, eu vou colocar aqui, eu quero que você coloque o dedo em cima assim, e eu quero que você assopre. Sabe quando estamos juntos assim, a gente consegue resolver muito desses problemas. Às vezes pode parecer que as nossas dificuldades, os nossos desafios que rompem o nosso coração, pode parecer que a gente nunca vai conseguir resolver, mas quando estamos Muito legal. juntos novamente, Olha a gente que consegue legal. deixar o nosso coração inteiro. Ai, que legal. Mas o mais legal disso tudo, eu quero fazer um convite para que a partir de hoje a gente não crie mais muros entre nós, que a gente crie pontes, elos entre os nossos corações. Assim. Ai, que bonitinho. Que graça, que legal, Luca. Parabéns. Isso fica pra você de Muito lembrança. legal, obrigada, adorei. Muito legal. Faz uma outra rapidinho. Claro. Vamos fazer uma... Nossa, eu tô adorando. Eu vou ensinar uma mágica. Todo mundo que vem assistir um show de mágica, que vem assistir um número de mágica, gosta de aprender uma mágica. Então, eu vou ensinar uma mágica até de certa forma criativa, porque eu tenho aqui um quadro branco, e nesse quadro eu colei um ponto vermelho, como um dado, um quadro branco com um ponto vermelho colado de um lado. Do outro lado, eu colei 2 pontos. Do outro, eu colei 3 e do outro, 4. Não, quando eu falei que eu vou ensinar... Peraí, no primeiro tinha 1. Tem um ponto. Eu vou ensinar para vocês como é que faz essa mágica. Na verdade, a gente já tem um conceito na cabeça do dado. O dado tem ali as posições, na verdade, mas eu tenho aqui desse lado 2 pontos, olha só. Essa é uma imagem que o cérebro nunca constrói. Então, se eu coloco minha mão aqui, olhando rapidamente, parece que eu tenho um ponto só. E se eu coloco minha mão do outro lado, assim, olhando rapidamente, parece que eu tenho 3. Isso o cérebro nunca constrói. Isso é o mais interessante dessa mágica e de desenvolver essa habilidade da criatividade, claro. Quando eu mostro que eu tenho 2 pontos, eu não tenho 2, eu tenho 3. Se eu coloco minha mão assim, olhando rapidamente, parece que eu tenho 2 pontos. E se eu coloco minha mão do outro lado, olhando rapidamente, parece que são 4. Olha só. Um ponto é um ponto, 2 pontos são 2 pontos, 3 pontos, mas e se alguém pedir para você tirar a mão daqui? Eu já não sei o que você de casa vai fazer, mas eu como sou mágico, claro, dou um toque assim
e o terceiro ponto aparece. Muito legal. Eu mostro que do outro lado eu realmente tenho 4 pontos, do outro tenho 5 e do outro 6. Uau! Sensacional. Nossa, que legal, Se vocês Luca. não entenderam essa mágica, é bom consultar um oftalmologista, na verdade. Ah, Nossa, eu nunca conseguiria fazer essa mágica, porque tem que virar, tem que estar muito esperto pra não é? Virar Nossa. o negócio, nossa! Muito louco. É, mas é o treino. eu falo Parabéns, ó, bastante, palmas né? pra ele. Obrigado, Parabéns, Luca. Muito Obrigado. obrigada, gente. Priscila, muito obrigada. Obrigada. Deixa eu dar um beijo na Márcia. Muito obrigada. Voltem obrigada. sempre. A gente vai para o intervalo com essas mágicas gostosas, essa criatividade sem fim. A gente falou de criatividade. Eu espero que nós tenhamos te ajudado a, de repente, pensar um pouco diferente em algum momento da sua vida e colocar esse sucesso aí na sua vida para frente. Enfim, pode confiar que dá certo. Nossos especialistas falaram. A gente vai